Som. Então, irmãos, esse livro de Ruth, eu vou ter que dar uma introdução aqui só para situar os irmãos que não... Som. Os que não se lembram muito do livro de Ruth. Esse livro tem 4 capítulos só. E esse livro retrata um período em que houve fome na cidade de Belém. Belém fica ali em Canaã. E havia fome, então Noemi e seu marido Elimeleque, de uma família nobre ali em Canaã, eles saíram então de Belém porque havia fome. Ela saiu com 2 filhos, Malom e Quilion. Então esses 2 filhos, mais Noemi e mais Elimeleque, eles desceram e foram até a cidade de Moabe. Moabe, sempre na Bíblia, tipifica a nossa carne. E é uma terra de maldição. Se os irmãos se lembram, quando Balaão ali profetizou maldição sobre o povo de Israel, foi ali nas planícies de Moabe. Então essa família desceu e foi até Moabe, porque havia fome na cidade de Belém. E Belém quer dizer terra do pão. Esses irmãos, então, esses judeus, então, desceram e habitaram ali em Moabe. Ali, então, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. Depois, Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas. Uma delas se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. E aí, habitaram em Moabe. Depois, Malom morreu e Quilion morreu. Então, ficou ali Noemi sem o marido e sem os 2 filhos. Ficaram ali em Moabe cerca de 10 anos. Então, eles ouviram falar que Deus tinha derramado bênçãos ali sobre a cidade de Belém e que derramaria pão novamente ali, a colheita iria ser. Então, eles voltaram de Moabe para a terra de Belém. Então, aí, esse é um resumo rápido do livro de Ruth, para a gente, então, entender todo o contexto e extrair princípios preciosos que Deus quer nos falar através do livro de Ruth. Ruth é um livro que quer nos mostrar exatamente isso, união com Cristo. Irmãos, quando nós lemos qualquer livro do Antigo Testamento, nós não podemos simplesmente entender a história do livro. Quando nós lemos os livros do Antigo Testamento, nós temos que enxergar Cristo. Deus quer revelar Cristo desde Gênesis até Apocalipse. O objetivo de Deus em toda a Bíblia é revelar Cristo. Então, o livro de Ruth, para nós entendermos um pouco melhor, nós precisamos entender o contexto ao qual ele foi escrito. Alguns eruditos judeus, eles entendem que o livro de Ruth e o livro de Juízes é um livro só, não há separação, o livro de Juízes e o livro de Ruth. E o livro de Juízes é um livro que um grande homem de Deus chamado T. Austin Sparks, né, já li alguns livros dele, acho que os irmãos conhecem. T. Austin Sparks fala que ele lia o livro de Juízes, ele lia rapidamente para ele quase que não entrar em depressão, porque é tanta tristeza o livro de Juízes. É um livro terrível, mostra a tragédia do povo de Deus, a degradação moral, a degradação espiritual do povo de Deus. E há uma série de derrotas e de vitórias no livro de Juízes. E esse ciclo de vitórias e de derrotas retrata um pouco como é a nossa vida espiritual. Ele é um excelente espelho para nós olharmos e vermos como que é a nossa situação espiritual, os ciclos de derrotas e de vitórias que alcançamos durante a nossa vida espiritual. E uma coisa que o Dag falou, né, das escolhas que fazemos, as escolhas certas, as escolhas erradas, né, às vezes que ele fez escolhas pelo reino de Deus, todas foram acertadas, segundo a ótica de Deus, mas muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. Olha só como termina o livro de Juízes. Olha que tragédia que é o livro de Juízes. Termina assim. Esse é o último versículo do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Irmãos, é nesse contexto que o livro de Ruth foi escrito. O livro de Ruth, aquelas cenas todas aconteceram nesse período do livro de Juízes. Não havia rei e cada um fazia o que queria. E a resposta, irmão, para essa situação espiritual do livro de Juízes é o livro de Ruth, é a união com Cristo.
quando nós passamos por lutas espirituais, batalhas espirituais, a resposta é nos unirmos a Cristo. Então, essa é o que nós vamos tentar discorrer aqui em pouco tempo no livro de Ruth. O versículo 1 diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então esse é o contexto. Nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Elimeleque era de uma família nobre ali em Judá, em Belém. Mas olha só, eles foram para Moabe não porque eles estavam com fome. A palavra fala que havia fome na terra. Nós vamos ver mais para frente. E Moabe sempre na Bíblia tipifica, como eu disse, carne. Então nós vamos começar a trazer já para o Novo Testamento, para não ficarmos só na história, o que Moabe representa e o que o Novo Testamento vai nos dizer. No Romanos 8:6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vocês se lembram que o Dag falou hoje do urso? Abraçou o urso, abraçou aquela panela e não largou mais, né? Porque ele abraçou aquilo como se fosse algo, ele quis salvar a sua própria vida. E esses judeus, essa família de Noemi, eles desceram para Moabe porque pensaram em salvar a sua própria vida. E aquele que quisesse salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Irmãos, muitas vezes nós vamos ser provados na nossa caminhada cristã. Muitas vezes. Em situações que você vai ser tentado a buscar abrigo no mundo. Você vai ser tentado a deixar as coisas do Senhor. Jovens, já vi muitos jovens falar assim, mas se eu for esperar minha companheira na igreja, eu estou perdido. Se eu for esperar meu companheiro na igreja, eu estou perdido. E às vezes tenta buscar algo no mundo. Havia fome, mas olha o que a palavra fala sobre a vida de Noemi ali. Noemi falando, ela diz assim, cheia parti. Eles não estavam, havia fome, mas Noemi fala, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. O filho de Noemi, eu contei a história para vocês, Malom e Quilion. Quilion se casou com Orfa e Malom se casou com Ruth. Eles agiram errado, porque eles eram judeus e se casaram com mulheres moabitas. Então, a disciplina, a mão disciplinar de Deus estava sobre eles. E o que nós vimos? Foi morte após morte. Morreu Elimeleque, morreu Malom e morreu Quilion. A mão disciplinar estava sobre eles. Mas pela graça de Deus, olha só o que acontece. Se vocês lerem o Antigo Testamento, não vai dar tempo da gente entrar nisso tudo, mas Números 21, Neemias capítulo 13, fala que os moabitas e os amonitas, eles eram impedidos de entrar, de congregar, de entrar na presença de Deus durante até 10 gerações. Eles foram amaldiçoados. E Noemi era uma moabita. Mas, e Ruth era uma moabita. E ali, pela lei do Antigo Testamento, ela era impedida de entrar na presença de Deus. Mas, pela graça de Deus, ela veio e por meio, né, vocês vão ver no fim do livro, que ela acaba se casando com Boaz, e pela graça de Deus, então, ela conheceu o Deus vivo. Irmãos, no capítulo 7, no versículo 7, diz assim, disse-me ela, deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os moles após os segadores. Assim ela veio e está aqui desde manhã até agora, sem descansar nem sequer um pouco. Aqui nós vemos a graça de Deus. Ela então falou assim, deixa-me colher e ajuntar espigas. E olha só a referência de Noemi, de Ruth, sem descansar nem sequer um pouco. Muitos irmãos acham que a graça de Deus ela é só Jesus morreu e hoje eu vivo debaixo da graça, e hoje eu faço o que eu quero, eu fico tranquilo.
Irmãos, a graça de Deus, tudo que nós vivemos hoje, que nós fazemos, produzimos para o Senhor, é pela graça de Deus. 1 Coríntios 15, 9 diz assim, quando Paulo fala assim, né? Eu sou o menor dos apóstolos, nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu perseguia a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Isso que o Evaldo falou, a ótica de Deus, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E ele falando assim, antes, e a graça de Deus comigo, ela não foi vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, que se diziam apóstolos, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então é interessante esse comigo, a gente às vezes lê a graça de Deus em mim, mas é a graça de Deus comigo, como se a graça de Deus fosse uma companheira de Paulo. Então, irmãos, a graça de Deus sobre nós, ela é para nos impulsionar, não é para nos deixar relaxados. E Noemi conhecia a graça de Deus, Ruth conhecia a graça de Deus, e ela então trabalhou desde o início até o fim da cega. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai minha filha. Irmãos, essas duas partes que eu pus, essas duas frases que eu destaquei aqui em amarelo, deixa-me ir e achar graça. Interessante que Ruth, ela era uma moabita, e essa sugestão, ela não partiu de Noemi, essa sugestão, esse pedido foi de Ruth mesmo, deixa-me ir. Para Ruth pedir, para deixa-me ir, com certeza Ruth conhecia a palavra de Deus, ela se envolveu ali com a família de Noemi, com Malom, e com certeza ela conhecia, para ela pedir para ir, porque ela conhecia as leis ali daquela terra, e ela saberia como viver naquela terra. Então ela disse, deixa-me ir. Essa iniciativa então partiu de Ruth, porque ela conhecia a palavra de Deus. Se nós rapidamente formos em Levítico, lá fala assim, no versículo 10, semelhantemente, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás para o pobre e para o estrangeiro. Ruth reconhecia que ela era uma pobre e que ela era estrangeira ali na terra. Então ela usou do direito que ela tinha, baseado na palavra de Deus. E também ela reconhecia que ela era viúva, e a palavra dava esse amparo para ela. Quando no teu campo fizeres a tua cega e esqueceres um mole no campo, não voltarás para tomá-lo, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Irmãos, então Ruth entendia que ela era uma pobre, que ela era uma viúva, que ela era uma estrangeira, e ela usou do direito da palavra. Eu posso me achegar na terra porque eles vivem a palavra. Mas não só a palavra, ela também achou graça, porque ela sabia que pela lei ela não tinha direito, porque, olha só, versículo 2, e Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir achar graça. Ruth sabia que ela só poderia rebuscar após o término. A lei permitia que ela rebuscasse só depois que toda a colheita fosse apanhada. Aí, então, ela poderia rebuscar. Mas ela foi no início da cega. Então, ela achou graça diante de Deus. E Boaz se agraciou de Ruth. E o texto diz aí, então disse Boaz a Ruth, escuta minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, mas ajunta-te às minhas moças, os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas, não dei eu ordem aos moços que não te molestem? Quando tiverem sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou, por que achei eu graça aos teus olhos, para que faças de mim, sendo eu estrangeira? Então nós vemos aqui que Boaz se agraciou de Ruth. E Ruth, irmãos, ela não era órfã, ela não simplesmente foi para a terra de Canaã, porque ela não tinha pai nem mãe, não, ela foi para a terra de Canaã, ela tinha pai e ela tinha mãe. E aí então nós vamos ver todo o desenvolver da vida de Ruth, do crescimento espiritual na terra de Canaã. Nos 2 primeiros capítulos,
o pensamento central é graça, e nos dois últimos capítulos, 3 e 4, o pensamento central é descanso. Deus já nos falou aqui, né, que Deus quer restaurar muitas coisas. E nesse livro de Ruth, se nós pegarmos a figura de Noemi, nós vamos ver claramente um processo de restauração. Se nós pegarmos a vida de Ruth, nós vamos ver claramente um processo de crescimento. Irmãos, olha que tremendo isso na vida de Noemi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Irmãos, a vida de Noemi, quando ela partiu de Belém, ela perdeu a terra, ela perdeu Elimeleque, seu marido, ela perdeu Malom, seu filho, ela perdeu Quilion, seu outro filho, e perdeu tudo. Ela saiu cheia de Belém e voltou de mãos vazias para Belém, 10 anos após. Ou seja, Noemi perdeu tudo. Mas o tremendo é que Deus também restaurou tudo. Boaz é o parente restaurador, parente remidor. E ela então foi restaurada em todas as coisas. Irmãos, não importa o que você perdeu, o que o diabo roubou da sua vida, o que você fez de escolhas erradas durante a sua vida, não importa. Se nós colocamos a mão no arado, nós não temos que olhar para trás. Quem põe a mão no arado não é digno de olhar para trás, você tem que marchar. Se você estragou sua vida espiritual com escolhas erradas, não olhe para trás. Deus tem poder de restaurar totalmente a sua vida, como nós vamos ver. Na vida de Ruth, nós vamos ver então sobre crescimento. Na vida de Noemi, restauração; na vida de Ruth, crescimento. Para nós entendermos à luz do Novo Testamento, nós vamos ter esses 4 versículos, eu vou abordar um por um, né? Efésios 1:6, Efésios 3:8, 4:22 e 5:32. Irmãos, no capítulo 1, olha o crescimento de Ruth. Ela é conhecida como uma moabita, e a cena discorre nas terras de Moabe. No capítulo 2, ela é conhecida como alguém que rebuscava, e a cena discorre lá nos campos de Boaz. No capítulo 3, ela é chamada de serva, e a cena ocorre na eira. E no capítulo 4, ela já é esposa de Boaz. Que crescimento precioso! E a cena ocorre na cidade. O capítulo 1 de Ruth, nós precisamos desse versículo de Efésios para interpretar o capítulo 1 de Ruth. Efésios 1:6 diz: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Irmãos, esse é um quadro vivo de cada um de nós. Quem era você antes de conhecer o Senhor? Todos nós éramos moabitas, todos nós éramos estrangeiros, estranhos à promessa, todos nós éramos distantes do Senhor, não éramos povo de Deus, éramos moabita, e pela graça de Deus. E tem um versículo no livro de Ruth que fala que Ruth, por acaso, caiu ali nos campos de Boaz, por acaso, mas esse por acaso foi aos olhos de Ruth. Aos olhos de Deus não foi por acaso, porque a palavra fala que não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. Meu irmão, se você está aqui hoje,
Não é porque você um dia escolheu o Senhor. Se você está aqui hoje, que aprove a Deus revelar seu Filho a cada um de nós. Amém? Então, não é por acaso, não existe acaso na nossa vida. O que existe é graça e misericórdia de Deus para as nossas vidas. E não apenas graça, é a glória da sua graça. Porque quando a graça nos alcança, essa graça nos impulsiona e essa graça precisa brilhar. E quando essa graça brilha, irmão, isso é a glória da graça de Deus na nossa vida. Efésios 3:8 diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as insondáveis riquezas de Cristo. Quando Ruth rebuscava ali nos campos de Boaz, ela pôde ver o quanto o seu senhor era rico, o quanto Boaz era rico. E no capítulo 2, quando Noemi fala de Boaz, ele fala assim: ele é parente de Elimeleque, meu marido, ele é muito rico. Irmãos, então Ruth pôde ver, quando ela começou a rebuscar, ela pôde ver quão rico era o seu patrão, era Boaz, ao ponto dela conseguir colher ali uma efa de cevada. Esse uma efa de cevada, não sei se pronuncia efa ou efa, acho que é efa, uma efa de cevada, equivale a como se você enchesse um Fusca. Apenas um dia de trabalho, Ruth encheu um Fusca de cevada. Isso foi o suficiente para ela, sobejou, e foi suficiente também para Noemi. Então ela pôde experimentar ali como Boaz era rico. Isso nos remete às riquezas insondáveis de Cristo. E algumas vezes os segadores, eles deixavam cair algo no chão. Eles iam colhendo e deixavam cair algo no chão. Mas será que era por acidente ou era por graça? O próprio Boaz, se vocês lerem o livro de Ruth, Boaz falava assim: deixa cair, para que o estrangeiro pegue, para que ela pegue, não a molestais. Pela graça. Irmãos, e se nós hoje alcançamos alguma coisa, algum conhecimento da palavra de Deus, é porque nós estamos rebuscando nos campos de Boaz. Tem muitos irmãos, e a palavra fala da riqueza de Deus depositada em todos os santos. Muitos irmãos preciosos deixaram cair coisas preciosas pelo caminho, e nós estamos rebuscando nos campos de Boaz. Hoje eu já rebusquei um pouco aqui, que o Dag falou, eu rebusquei mais um pouco aqui nos irmãos do louvor. Na nossa comunhão no dia a dia, nós vamos rebuscando, né, riquezas preciosas que Deus deposita em cada um dos seus servos. Prosseguindo, no capítulo 3, aí nós temos Ruth, então, na eira. Eira, eu botei essa foto aí para os irmãos entenderem onde que é a eira. A eira normalmente é um ponto mais alto ali do campo, para que onde venta muito, porque ali normalmente eles vão joeirar o trigo ou a cevada e separar a casca do grão. E o vento, então, vai levar a casca e vai ficar só o grão. Esse é a eira. E ali, normalmente, eles botavam animais também para pisar ali, e ele tirava aquelas cascas e sobrava só o grão. E a cena do capítulo 3, então, ela ocorre na eira. E como eu disse, o capítulo 3 e 4, eles nos falam de descanso. E para alcançarmos descanso, e a eira, ela tipifica, então, a cruz de Cristo, né? O que Deus está falando já aqui, através dos cânticos, dos louvores, do que o Dag colocou: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Esse é o princípio da cruz, irmãos. E eira é onde tem que separar a casca do grão de trigo. E o grão de trigo, quem que é o grão de trigo? Trigo é o Senhor. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E nós temos uma casca. O Senhor está em nós, mas nós temos uma casca.
E a obra da cruz de Cristo em nós, ela remove essa casca, até que Cristo seja tudo em todos nós. Esse é o processo da cruz. Nós temos casca, e Deus precisa ir removendo essas cascas quando nós nos dispomos a ir para a eira. E ali na eira tem uma cena muito interessante, que Ruth, então, Noemi orienta Ruth, em que ela fala assim, olha, quando ele for para a eira, depois que ele tiver comido, bebido, você vai, descobre os pés de Boaz e deita-te ali aos pés de Boaz. Ruth 3,4 diz, e há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves saber. Irmãos, vocês querem ouvir do Senhor o que Ele tem para a vida de vocês? O segredo é esse aí, é estar aos pés do Senhor. Quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, como Ruth, Ele vai falar o que nós precisamos fazer. E Ele saberá o que você deve fazer. E Ele vai te dizer o que você deve fazer. Mas você precisa deitar. E Ruth se deitou e ficou toda a noite, de meia-noite até o dia raiar, ela ficou deitada aos pés de Boaz. E quando ela ficou deitada ali aos pés de Boaz, ele pegou a capa e cobriu a Ruth, e depois ele deu ainda seis medidas de cevada. O 6 na Bíblia, ele não é ainda a perfeição. A perfeição terrena, Deus se refere sempre com 7. O 6 ainda não é a perfeição. Porque hoje, um versículo que o 1 Coríntios 3,9, que o André usou, hoje nós conhecemos o Senhor ainda como se fosse ainda pedaços de Cristo. Não temos a revelação completa. Mas um dia nós veremos Ele face a face, conheceremos Ele totalmente, seremos unidos a Ele totalmente. E no capítulo 4 nós vamos ver que ele vai terminar com Ruth se unindo a Boaz totalmente. Mas hoje então, ainda desfrutamos dessas coisas que nós vamos rebuscando, mas um dia nós seremos plenamente cheios, de forma que não mais o telim, mas Cristo em mim, totalmente. Cristo vai ser tudo em mim e tudo em vocês. E no capítulo 3 ainda, nós temos ainda Ruth trocando as vestes. Noemi dá um conselho para ela e diz assim, ora, não é Boaz com cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que esta noite ele vai joeirar a cevada na eira. Lava-te, pois, unge-te, veste os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. Irmãos, temos princípios preciosos no livro de Ruth. Tem irmão que tem a sua vida, como eu disse, destruída, seja pelo pecado, seja por escolhas erradas que vocês fizeram, seja por o inimigo cirandou com a vida de vocês. Irmãos, mas não é tempo de ficarmos olhando para trás. A palavra para nós hoje é que Noemi falou para Ruth, lava-te. É pecado que está te prendendo? É pecado, embaraço que está te prendendo? A palavra diz assim, deixando todo o peso e embaraço que tão de perto nos assedia. Corra agora com perseverança a carreira que te está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Hebreus 12. Irmãos, tem algum pecado, tem algum embaraço, algum peso na sua vida? Não se acuse. O Senhor é bom, Ele te ama. Independente de como você é, o Senhor te ama. Ele não me ama mais se hoje eu orei e li a palavra e amanhã Ele vai me amar menos porque eu não orei e não li a palavra. O Senhor nos ama. Ainda que eu seja infiel, o Senhor permanece fiel. Amém? Então, irmãos, a palavra para nós hoje é lava-te.
lava-te, unge-te, encha do Espírito Santo. Unge-te. No livro de Efésios, eu sei que tem muitos jovens aqui que pensam em casar. Eu quero trazer uma notícia para os irmãos. Vocês, maridos, vocês não conseguem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Outra notícia: esposas, vocês não conseguem submeter os seus maridos. Esposas não, futuras esposas. Vocês não conseguem. Por que está escrito isso na Bíblia? Para esposas, então, submeterem vossos maridos, maridos amarem vossas esposas como Cristo amou a igreja. A base está no versículo 18, Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãs, se vocês estiverem cheias do Espírito, vocês vão submeter aos seus maridos. Não vocês, mas Cristo em vós. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós, já não sou eu que vivo, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que tenho na carne, viva na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se vocês estiverem cheios do Espírito, futuros maridos, vocês vão amar as suas futuras esposas. O livro de Colossenses fala a mesma coisa, é a carta co-irmã de Efésios. Fala as mesmas coisas para os maridos, mesma coisa para as esposas. Mas a base está um versículo antes. Qual que é a base? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, mas é a palavra e o Espírito. É a palavra e encher do Espírito. Esse é o segredo de uma vida espiritual. Irmãos, e lava-te, unge-te, veste os teus melhores vestidos. O Dag falou aqui hoje. Não tem como a gente querer servir ao Senhor, fazer as coisas baseada na nossa velharia. Ele deu uma de mineiro hoje, não foi? Larga esse trem para lá, deixa esse trem para um lado. Irmãos, não tem como nós queremos servir ao Senhor baseado no nosso velho homem. Por isso Noemi fala, lava-te, unge-te e veste os teus melhores vestidos. Nós não somos nada. Ou melhor, o conceito é que nós somos menos do que nada. Isaías, não estou contradizendo o que o Evaldo disse. Deus nos ama mesmo sabendo que somos nada. Aos olhos dele, Cristo em nós, somos a menina dos olhos dele. Mas a nossa natureza, Isaías 40, 17, diz, ele considera todas as nações como menos do que nada, como um vácuo. Você sabia que você é um vácuo, irmão? Menos do que nada? Se você é nada, você já melhorou muito. Tem um irmão mais jovem, uma vez pediu para o irmão mais idoso, falou assim, irmão, deu uma crise de humildade nele, ele pediu ao irmão assim, irmão, ora para que eu seja nada, ora por mim para que eu seja nada. Aí o irmão mais idoso falou assim, não vou orar não, porque sua oração já foi respondida. Sua oração já foi respondida. Olha só, você tem por pai Adão, o seu avô é o pó, e o seu bisavô é o nada. Então, sua oração já foi respondida, você não é nada. Irmãos, por isso que Jesus começou a evangelizar ali nas margens do Mar Morto. Vocês sabem quantos metros o Mar Morto está abaixo do nível do mar? 400 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto, quem já visitou Israel, sabe que lá não nasce nada, nem você tentando afundar, você não consegue, tanto sal, 10 vezes mais sal do que um mar normal. Então lá não nasce nada, não tem criatura nenhuma, nas margens do Mar Morto não tem nada, por isso chama Mar Morto. Essa era a nossa situação, nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos, e o Senhor nos escolheu, e nos trouxe vida. E o Mar Morto um dia ele vai ser como o Mar da Galileia, porque vai jorrar um rio que sai lá do trono de Deus,
e vai trazer vida ao Mar Morto. Fala que as pessoas vão voltar a pescar no Mar Morto, vai ter vida, e as árvores ao redor do Mar Morto. Essa é a nossa vida, irmãos. Nós éramos como o Mar Morto. E hoje nós temos vida, a vida de Deus que escorreu do trono e veio até nós. Então, veste os teus melhores vestidos. Nós temos que dispor das vestes velhas e revestir de Cristo. Louvado seja o Senhor, hoje nós já somos revestidos de Cristo. Colossenses 1, 27, né? É o versículo dos cariocas, como é que é, Valdo? Tem que ter um carioca, Colossenses. Como é que é o versículo dos cariocas? De Cristo vos revestistes. É difícil falar o carioquês, viu? Mineirês é melhor. Então, irmãos, para irmos para a eira, para termos comunhão, vista os seus melhores vestidos, revista-se de Cristo e tenha comunhão com Cristo. Então, revistai-vos do novo homem, né? Despojeis do velho homem e revistais do novo homem. Por isso Noemi falou com Ruth: vista os seus melhores vestidos e vá estar aos pés de Boaz. Para irmos para a eira, nossas vestes devem ser trocadas. E para entrarmos no descanso do Senhor, temos que nos despojar do velho homem, nos revestir do novo homem. Irmãos, e no capítulo 4, então, de Ruth, nós chegamos no capítulo 4, nós vimos, então, todo esse crescimento de Ruth no capítulo 1, no 2, no 3, até que em Efésios 5:32 diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Aqui então nós temos a cena na porta da cidade. Ali Boaz anunciou a todos que tomaria Ruth como sua esposa. E finalmente então Ruth tornou-se esposa de Boaz. Ela era apenas uma moabita, estranha às promessas, como todos nós, e ela se uniu a Cristo. Ela foi crescendo, se tornou aquela que rebuscava, depois ela se tornou uma serva, e agora ela conclui todo o fechamento. Ela se tornou a esposa do nosso amado Boaz. Irmãos, vamos pegar alguns princípios no livro de Boaz, no livro de Ruth, na vida de Noemi. Noemi tipifica a vontade de Deus para Ruth. Ruth 1:20 diz assim: ela, porém, lhes respondeu: não me chamareis Noemi. Tem uma água aí? Acho que... tá. Pega para mim. Não me chamareis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Mara, a palavra Mara quer dizer amargo. E Noemi então ficou muito amargurada. Ela perdeu sua terra, ela perdeu seu marido, ela perdeu seus 2 filhos, e ela perdeu tudo. Ela voltou de mãos vazias para Belém. Então ela falou: não me chama mais de Noemi, mas me chama de Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Irmãos, Noemi representa a vontade de Deus para a vida de Ruth. E Noemi quer dizer doçura, doce, e Mara quer dizer amarga. Muitas vezes a vontade de Deus se apresenta para nós. Cadê o Tiago? Como é que é o cântico, Tiago? Me ensina a querer a tua vontade, como é que é? Amém. Me ensinar a fazer a tua vontade em mim. Irmãos, quando nós cantamos, será que nós cantamos do fundo do nosso coração, desejando a vontade de Deus? Se a vontade de Deus se apresenta como Noemi para você, para nós queremos. A vontade de Deus é doce, mas tem hora que a vontade de Deus ela se apresenta
para nós, segundo a nossa ótica, como mara, como amarga. E aí? Será que nós vamos querer a vontade de Deus quando ela, aos nossos olhos, se apresenta como mara? Muitas vezes a vontade de Deus para a sua vida não é o que você quer, não é o que você pensa. E você vai olhar e vai achar que a vontade de Deus é mara. Mas a vontade de Deus sempre é Noemi. A vontade de Deus sempre é doce. Aos nossos olhos, ela pode parecer mara, mas a vontade de Deus sempre é Noemi. Como que você vai encarar a vontade de Deus? Muitas vezes, como eu disse, ela parece como mara, e eu me lembrei desse texto de João 6. Jesus dando um discurso, ele vira para os discípulos, e os discípulos viram e falam assim: duro esse discurso. Aí Jesus fala assim: vocês também não querem ir? Porque Noemi virou para Mara e para Orfa, vocês vão ver mais à frente, as duas noras dela, e falaram assim: olha, voltem para a terra de vocês e vão adorar os deuses de vocês. Aí elas choraram, e Noemi falou: volta, vocês acham que eu tenho filho para servir de marido para vocês? Acho que eu tenho como engravidar e dar filho para vocês? Ainda que eu tivesse filho pequeno, vocês ainda iriam esperar? Voltam. E aí Orfa, a outra nora dela, ela despediu de Noemi com um beijo e voltou para Moabe para adorar os seus deuses. E Noemi não, e Ruth não. Mas então, muitas vezes, como que você vai encarar a vontade de Deus? Quando o discurso for duro. Muitas vezes nós recebemos discursos duros. Como que nós vamos receber esse discurso? Como Ruth ou como Orfa? Orfa, olha só como ela encarou essa vontade de Deus. Então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Irmãos, muitas vezes a vontade de Deus para nós, ela vem como mara, e nós despedimos da vontade de Deus com um beijo, como Orfa fez. Eu não maldigo, eu não reclamo, mas não, eu amo o Senhor, mas dou um beijo na vontade dela e me vou para a minha vontade. Isso que Orfa fez. Mas Ruth não. Pelo que disse Noemi: eis que a tua concunhada voltou para o seu povo. Lembra que Jesus falou: vocês também não querem ir? Eis que a tua concunhada voltou para o teu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua concunhada. Respondeu, porém, Ruth: não me instes que te abandone e deixe seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amados, que Deus nos dê esse coração de Ruth, de nos apegarmos à vontade de Deus. Amém? De nos apegarmos à vontade de Deus e falar: até que a morte nos separe. Onde você for, eu vou contigo. Onde você morrer, morrerei eu também. Temos o mesmo destino, o mesmo futuro. A tua vontade agora é a minha vontade. Onde tu fores, irei eu. Que Deus nos dê esse coração de Ruth. Olha, outro princípio, Ruth 2:8. Então disse Boaz a Ruth: escuta, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, mas ajunta-te às minhas moças. Irmãos, esse foi o primeiro encontro que Ruth teve com Boaz. E esse também é o primeiro encontro que Cristo teve conosco. E Cristo, esse não vá rebuscar em outro campo, não passes daqui, mas ajunta-te às minhas moças. Traduzindo isso para a linguagem do Novo Testamento: não ameis o mundo. Amém? Não ameis o mundo. Se nós tivermos ideia
Irmão, se nós tivermos ideia, se conhecermos um pouquinho mais do nosso Boaz, de entendermos e vermos o quanto ele é rico, as insondáveis riquezas de Cristo, as promessas de Deus, elas são incomparáveis. Se você estiver rebuscando nos campos de Boaz, meu querido, você não vai achar nada parecido lá no mundo. Não ameis o mundo, né? Permaneça em mim. Isso foi o que Boaz disse para Ruth: permaneça em mim. Isso que o nosso Boaz está dizendo: não ame o mundo, permaneça em mim. Se as minhas palavras permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes. E ela continua: e disse Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. Irmãos, união não é simplesmente união com Cristo, mas é ser um juntamente com todos os santos. Não é apenas união com Cristo, mas com todos os santos. Por isso ele fala, também ainda me diz, com os moços que tenho te ajuntarás. Eu brinquei com os irmãos e falei assim, meu querido, cola em mim que você se dá bem, cola nele que você se dá bem, eu colo em vocês que eu me dou bem, porque se nós estivermos juntos com os nossos irmãos, nós vamos rebuscar coisas preciosas. Não vá para outro campo, não busca nada em outro campo, não ame o mundo, permaneça onde você está, que vocês vão se dar bem. Ruth, inicialmente, ela rebuscava e ela pegava daquilo que sobrava, daqueles que colhiam, daqueles que rebuscavam. Ela pegava o que sobrava. Mas depois, no capítulo 2, nós já vimos a Ruth assentada à mesa com Boaz. E não apenas com Boaz, mas com os outros segadores. Ele lhe deu trigo tostado. Trigo, como eu já disse, é o nosso Senhor. E o trigo tostado é aquele trigo que já passou pela cruz. E colhendo as riquezas de Boaz. Versículo 15 diz assim, levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas deixai a colher e não lhe embaraceis, e deixai cair alguns punhados e deixai-os ficar para que colha, e não a repreendais. Amados, se nós nos apegarmos aos irmãos, aos servos de Deus, nós vamos pegar todas as riquezas que o nosso Boaz deixa cair. Vocês veem aí que foi Boaz que deixou, que deu ordem para que deixe cair. Deixa cair alguns punhados, deixe-os ficar para que colha e não repreendais. Boaz dava ordem, deixa cair para ela. Então Ruth, irmãos, nós temos riquezas de Cristo, os irmãos têm riquezas de Cristo. E quando nós vamos rebuscando, essas riquezas vão caindo pelo caminho e outros vão pegando e vão se alimentando. É dessa forma que nós nos tornamos ricos. Estou concluindo, viu, irmãos? Herança. Nós sabemos que Canaã tipifica a plenitude de Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo. E quando nós herdamos a terra, nós herdamos aí das riquezas insondáveis de Cristo, da plenitude de Cristo. Cristo, então, se torna a nossa herança, mas essa é apenas a primeira parte da moeda. Quando nós nos alimentamos de Cristo, Ele vai nos fazendo semelhantes a Ele, e quando nós nos tornamos semelhantes a Cristo, nós nos tornamos herança dEle. Ele é a nossa herança, e Efésios também fala que nós somos a herança dEle. Essa é a vontade eterna. Dag falou isso hoje aqui de manhã, eterna de Deus. Cristo é a nossa herança e nós somos a herança de Deus, porque o propósito eterno de Deus é nos fazer semelhantes a Ele. E quando nós nos tornamos semelhantes a Cristo, nós nos tornamos herança dEle. Rapidamente para os irmãos entenderem, quando o povo de Deus saiu do Egito, através de Josué, no livro de Josué, um outro livro maravilhoso, eles entraram em Canaã. Quando eles entraram em Canaã, falaram assim, que ótimo, agora nós vamos desfrutar dessa terra. A palavra fala assim, onde pisares a planta dos seus pés, essa terra será tua.
Só que quando eles chegaram em Canaã, aparentemente era uma terra maravilhosa, era mesmo uma terra que mana leite e mel. Mas essa terra, eles encontraram um problema, estava cheio de inimigo. Isso quer dizer batalha espiritual. E nós vemos que logo depois do livro de Josué, qual livro que nós temos? É o livro mais triste da Bíblia, é o livro de Juízes. Quando nós chegamos então no livro de Juízes, batalha espiritual. 5 vezes os exércitos estrangeiros dominaram, capturaram o povo de Israel, por 5 vezes. Havia abundância de colheita, o problema não estava na terra, o problema estava que os inimigos, principalmente os midianitas, a terra era rica, eles colhiam, tinha abundância, mas o inimigo ia lá e roubava. E então eles falaram assim, onde nós vamos guardar aquilo que nós colhemos? Eles guardavam na eira, roubava, guardava ali e roubava. Então eles viram que eles tinham que guardar no lagar, e o lagar nos fala de cruz. Irmãos, se o inimigo tem roubado as verdades de Deus para as nossas vidas, nós precisamos tomar a cruz de Cristo, comunhão com Cristo, e guardar toda a nossa despensa aos pés da cruz. Amém? Esse é o princípio da cruz. Então, irmãos, é baseado nessa obra de Cristo, na cruz ali, que toda a graça de Deus nós podemos nos apossar dessa graça de Deus. Noemi perdeu tudo, perdeu a terra, perdeu a herança, perdeu o herdeiro, perdeu tudo que ela tinha. E um dia também essa terra foi nos confiada. Quando Deus falou com Adão ali, falou assim, olha, dominai a terra, sujeitai-a, domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, domine sobre tudo. Mas essa terra, ela foi passada a outro. O inimigo usurpou e usurpa até hoje essa terra. Então, amados, nós ficamos, ainda que fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, a terra espiritual nós já reconquistamos, mas nós ainda habitamos numa terra física em que o inimigo é o príncipe desse mundo, e o mundo jaz no maligno. Mas um dia, no soar da última trombeta, o que a palavra fala? O reino do mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo. O Senhor tomará de volta toda essa terra. Então, de forma que nós não perdemos a nossa herança terrena aqui. Quando nós viemos reinar com o Senhor, o inimigo vai estar preso, acorrentado durante 1000 anos, já compartilhei isso com os irmãos, e nós reinaremos e a terra vai ser tomada de volta, porque nós temos o nosso parente remidor. Boaz era aquele parente remidor de Ruth. Não temos tempo para entrar em detalhes aqui, como que eram as leis do parente remidor. Quando Ruth perdeu a terra, aquele parente mais próximo, ele poderia ir lá e redimir toda aquela terra e devolver para Ruth. E hoje nós temos o Senhor como nosso parente mais próximo, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E hoje Ele é nosso irmão mais velho. Ele que era o unigênito do Pai, hoje Ele é o primogênito do Pai. Quando nós às vezes falamos de homens preciosos como Abraão, Moisés, todos esses homens de Deus, mas quando veio Jesus, fala assim, deu o seu único filho. Jesus, ele era o único filho. E agora, ele é o primeiro filho. Então, ele é o nosso parente mais próximo. E ele pode nos redimir. Ele redime não apenas... Tem irmão que acha que Jesus restaurou apenas a nossa vida com Deus. Mas se os irmãos lerem Colossenses, sabe o que Jesus restaurou? Todas as coisas. Ele restaurou a terra, a cruz é como se ela desse um braço para Deus e outro braço para a terra. Ele restaurou todas as coisas. Colossenses 1:20. Então, irmãos, união com Cristo. O livro de Juízes é um livro muito triste. E ele termina, esse é o último slide, e ele termina assim, naqueles dias não havia rei em Israel.
porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E sucedeu que aí Ruth começa assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então não tinha juiz, não tinha nada, então eles foram buscar em outro campo. Mas isso não terminou assim. O livro de Ruth termina com a frase maravilhosa: e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Uma terra que não tinha rei, e agora uma terra que gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Amém? Esse é o livro de Ruth, é um livro maravilhoso. Irmãos, se nós almejamos reinar com Cristo aqui nessa terra, nós precisamos entender: o nosso Senhor está próximo. Nós precisamos de uma vida de união com Cristo. Se tem algo na sua vida te embaraçando, lava-te. Tem algo que você está vazio, unge-te. Veste teus melhores vestidos e se prostra aos pés do Senhor. Uma das coisas que Deus tem nos falado é: nós precisamos voltar para os pés do Senhor. A igreja precisa voltar para os pés do Senhor. E esse tem sido o nosso clamor. Salmo 80, versículo 14 e 18. Quando o salmista clama ao Senhor: Senhor, visita essa vinha. Essa vinha está doente. E essa vinha precisa de uma visitação do Senhor. Amém? Para que nos prostremos e nos voltemos para os pés do Senhor. Ali é o local onde Ele vai nos dizer tudo que nós devemos fazer. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos. Senhor, que o Senhor nos dê um coração como o de Ruth, Senhor. Um coração que deseja em tudo a Tua vontade. Um coração, Senhor, que, ainda que ela pareça como Mara para nós, mas sabemos que ela é sempre Noemi, Senhor, que a Tua vontade sempre é doce. E nos capacita, Senhor, nos ensina a querer a Tua vontade, porque o meu homem natural não anela por Ti, meu homem natural não deseja o Senhor, mas o Teu Espírito que geme dentro de nós, cada um de nós, com gemidos inexprimíveis. Ah, Senhor, esse Espírito que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, esse Espírito deseja o Senhor. Por isso, Deus, fala conosco, fala aos meus irmãos, no nome de Jesus, através desse livro maravilhoso, que não seja apenas história, mas que seja algo de revelação profunda do Teu Espírito, no nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém.